Na floresta, você ouve passos pesados batendo contra o chão da floresta. Confuso, você procura a fonte desse som estranho e vê uma grande figura correndo pelas árvores. Parece estar vindo em direção a uma clareira bem na sua frente. Você liga sua lanterna bem a tempo de ver a criatura olhando para você enquanto continua a correr pela floresta. Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se gosta de mitologia e lendas, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. O Pé Grande é uma das criaturas mais antigas a entrar na mitologia americana e fazia parte do folclore das culturas indígenas bem antes da chegada dos primeiros colonos. Os nativos americanos tinham muitos nomes para grandes gigantes, semelhantes a macacos, que viviam entre suas tribos ou acima da linha das árvores da montanha. Quando a América foi colonizada, especialmente os estados ocidentais, muitas dessas histórias vieram à tona e foram compartilhadas pelas tribos regionais. Foi então que as histórias do Pé Grande se tornaram uma parte comum do folclore americano, quando ainda a besta não possuía um nome para defini-la. Embora o Pé Grande seja mais descrito como uma criatura americana, existem lendas semelhantes por todo o mundo que sugerem que a criatura não é exclusiva das Américas. Na verdade, todos os continentes, exceto a Antártida, têm algum tipo de lenda que fala de uma criatura parecida com o Pé Grande. Os primeiros avistamentos do Pé Grande entre as tribos indígenas que habitavam as Américas antes da chegada dos colonos são desconhecidos. Mas as primeiras histórias de encontros dessas criaturas foram registradas no Canadá por J.W. Burns. J.W. Burns foi um professor que passou muitos anos trabalhando na reserva indígena Chehalis. Esta reserva está localizada a cerca de 60 milhas de Vancouver. Enquanto trabalhava na reserva, ele costumava ouvir sussurros de histórias sobre homens selvagens ou pais da floresta. Por muitos anos, ele se esforçou para saber mais sobre quem eram essas pessoas ou criaturas estranhas, mas foi negado por medo de que os colonos rissem de suas crenças. Isso é provável porque muitas das histórias de avistamentos de gigantes semelhantes a macacos, relatadas por índios e colonos, eram de uma grande distância e muitas vezes eram simplesmente descartadas como avistamentos de ursos. Além disso, avistamentos reais eram raros. Era muito mais comum simplesmente encontrar grandes pegadas. Muitas dessas descobertas de rastros foram muitas vezes descartadas como pertencentes a ursos ou criaturas relacionadas. Após 3 anos de busca incessante, ele finalmente encontrou a informação que esperava encontrar. Um relato de um encontro próximo com uma das feras gigantes de Peter Williams, um nativo que vivia na reserva Chehalis. Peter contou-lhe a história de um gigante que encontrou na floresta enquanto caçava. Ele quase confundiu a criatura com um urso quando de repente se levantou e se revelou um homem gigante coberto de cabelos grossos. A criatura pulou de onde estava empoleirada e começou a perseguir Peter pela floresta. Ele supostamente o perseguiu até sua casa, onde então empurrou as paredes com as próprias mãos e causou danos significativos à propriedade. Peter Williams não foi a única pessoa que vivia na reserva indígena Chehalis a relatar um encontro com esses supostos gigantes. Houve muitos encontros com essas criaturas durante essa época. Os encontros ocorreram por um período de 2 a 3 anos antes de parar repentinamente. Durante esses anos, pelo menos 3 gigantes diferentes foram avistados. Esses relatórios foram impressos em muitos jornais de Vancouver, bem como em várias revistas durante o ano de 1929. Na época, dizia-se que os nativos que relataram as histórias acreditavam que esses gigantes ainda poderiam estar vivendo em uma cadeia de montanhas próxima. Embora houvesse muitos nomes usados para descrever as criaturas nesses avistamentos, J.W. Burns os relatou como sendo Sasquatch, e esse era o nome mais comum para o Pé Grande no Canadá.
O próximo avistamento famoso de uma criatura gigante seria em 1958. Foi esse avistamento que nos daria um nome para o lendário gigante da floresta, Pé Grande. Embora os relatórios de 1958 do Pé Grande não fossem realmente avistamentos, eles foram responsáveis pelo nome que foi dado à criatura. Foi nesse ano que um homem chamado Gerald Crew encontrou um conjunto de gravuras em um canteiro de obras na Califórnia, que eram obviamente grandes demais para serem humanas, embora tivessem muitas características semelhantes. Gerald recrutou um amigo para fazer moldes de gesso dessas pegadas, para usar como prova de sua descoberta. A história foi rapidamente divulgada nos jornais locais. Depois de ser divulgada tanto pelo Humboldt Times quanto pela Associated Press, a história ganhou credibilidade e até reconhecimento internacional. Muitos anos depois, a descoberta foi considerada uma farsa. Quando o irmão do homem que administrava o local morreu, a família se adiantou para dizer que o filho havia deixado as impressões digitais como uma farsa. Quando a história foi exposta como uma farsa, muitas pessoas também começaram a questionar o envolvimento do editor do Humboldt Times. Apesar das novas informações que mostravam que a história do Crew era uma farsa, o caso de 1958 continuou a atrair caçadores do Pé Grande para a área. Desde esses primeiros avistamentos, muitas pessoas apresentaram suas próprias histórias do Pé Grande. Infelizmente, muitas dessas histórias carecem de evidências físicas ou foram posteriormente provadas como fraudes. Embora as evidências da existência do Pé Grande continuem a escapar dos holofotes, as histórias de avistamentos em torno desta misteriosa criatura continuam a descrever a mesma figura. De acordo com aqueles que viram o Pé Grande, existem várias características importantes que o diferenciam de outras grandes criaturas da floresta. Uma das mais importantes dessas características é a forma diferente de andar da criatura. O Pé Grande, de acordo com os relatos, parece ser uma criatura bípede. Anda com 2 pernas em vez de 4, mas tem um andar curioso que sugere que a criatura tem uma anatomia significativamente diferente da dos humanos. A criatura também é conhecida por deixar pegadas impressionantes. As maiores impressões do Pé Grande que foram descobertas têm até 24 polegadas de comprimento e 8 polegadas de largura. Os detalhes sobre as impressões variam de fonte para fonte, embora tenha havido uma quantidade significativa de avistamentos de impressões que dizem conter marcas de garras. Essas impressões são algumas das mais controversas, pois muitos acreditam que as marcas de garras as tornam mais propensas a vir de um urso do que de um gigante. Essas criaturas são frequentemente descritas como sendo cobertas por cabelos grossos e pretos, vermelhos ou marrons. Este cabelo cobre uma grande parte do corpo, embora existam áreas mais expostas. Testemunhas que se aproximaram do Pé Grande relataram traços sexuais facilmente identificáveis, semelhantes aos dos humanos. Testemunhas que chegam perto o suficiente para ver as características distintas do Pé Grande também relatam que a criatura tem uma testa proeminente que é muito maior do que qualquer rosto humano. A parte superior do crânio também é moldada de forma semelhante à de um primata. A personalidade e o intelecto do Pé Grande são difíceis de distinguir, pois houve muito poucos encontros que duraram mais do que alguns minutos, e nenhum desses encontros descreve qualquer tipo de comunicação entre os gigantes e as testemunhas. A maior parte do que sabemos sobre o Pé Grande vem das histórias transmitidas pelas culturas indígenas. Existem várias variações diferentes da personalidade da criatura, bem como nomes diferentes, dependendo de quem as descobriu. A maioria das histórias que falam sobre criaturas gigantes parece relatar que esses seres não parecem ser violentos, embora gostem de sua privacidade. Essas criaturas são frequentemente documentadas como roubando comida das aldeias ou salmão das redes dos pescadores. Algumas das criaturas mais dóceis também são relatadas como tendo sua própria linguagem. As tribos nativas que veem esses gigantes também afirmam que não gostam de homens brancos e preferem evitá-los quando possível. Há, no entanto, relatos de gigantes que foram muito mais agressivos. Alguns desses monstros eram tão temíveis que era considerado ruim dizer o nome caso ouvissem e viessem levar o infrator para ser morto.
Alguns desses animais agressivos são também canibais. Independentemente da natureza do pé grande, no entanto, a maioria das histórias que relatam encontros com as criaturas sugerem que a fera é realmente inteligente para os padrões humanos. Em 1967, um filme que serviria como uma das maiores evidências para os crentes do pé grande era o filme Patterson-Gimlin. Esse vídeo mostra uma criatura que supostamente era o pé grande andando na floresta. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas acreditam que o filme é uma evidência real do pé grande é a maneira como a criatura andava. Um dos cinegrafistas afirmou que o filme foi analisado por um departamento de efeitos especiais em um estúdio de cinema profissional, e a equipe concluiu que o vídeo seria quase impossível de falsificar. Desde o filme, houve pessoas que se apresentaram e afirmaram que podiam falsificar esse filme, pondo assim em xeque a credibilidade do mesmo. Mais perguntas surgiram para os cineastas porque suas alegações sobre o tamanho da criatura e outros detalhes da história mudaram ao longo do tempo. Por causa disso, muitas pessoas acreditam que o filme de Patterson-Gimlin provavelmente era outra farsa. Apesar do grande número de fraudes registradas e da falta de evidências físicas para apoiar a possibilidade de gigantes viverem entre nós, muitos continuam acreditando na história do pé grande. Isso se deve, em parte, à frequência com que aparecem em nossos registros históricos e, em parte, ao desejo natural de acreditar em algo maior que a vida. Existem muitas teorias para as origens dos mitos do pé grande. Com sua presença generalizada em todo o mundo, alguns diriam que servem como evidência de uma criatura que existe ou existiu. No entanto, há outros que dizem que o grande número de mitos do pé grande foram criados em algum momento da história. Muitos antropólogos acreditam que esses mitos foram criados a partir da necessidade de expressar um ser maior que ajudava as pessoas humildes. Outras pessoas pensam que o pé grande poderia ter sido simplesmente uma maneira de assustar as pessoas para que tivessem um bom comportamento. Isso, de certa forma, fica evidente nas versões Istiaia e Skulltums do pé grande, que têm tendências incrivelmente violentas e canibais. Há também aqueles que acreditam que as lendas do pé grande podem ter vindo de grupos de primatas e hominídeos que conseguiram sobreviver após a extinção do resto de sua espécie. Existem duas espécies diferentes que são usadas frequentemente com esta teoria. O exemplo mais popular de um primata que conseguiu sobreviver após a extinção de sua espécie é o Gigantopithecus. Esta criatura foi originalmente encontrada na Ásia, mas devido à sua proximidade com o Estreito de Bering, existe a hipótese de que a criatura poderia ter migrado para as Américas através dessa rota. Infelizmente, os únicos fósseis do Gigantopithecus que foram recuperados são dentes e partes das mandíbulas. Isso deixa muita incerteza em relação ao resto da composição do animal. Talvez a maior dúvida nisso tudo seja que não conseguimos concluir se a criatura era bípede ou quadrúpede. Outra criatura que é uma forte candidata a ser o suposto pé grande é o Paranthropus. Essa criatura é conhecida por ter um crânio com crista, uma característica do pé grande, e por ser uma criatura bípede. No entanto, muitas pessoas discordam que seja um infame pé grande, porque seus fósseis só foram encontrados na África, o que não faz muito sentido, já que, como falado anteriormente, existem lendas da criatura por todo o mundo. Qual a sua opinião sobre o pé grande? Acredita que ele possa ser real? Deixe sua resposta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico.